Bom dia. Nós vamos continuar hoje o estudo sobre as cartas pastorais, vendo o comissionamento de Timóteo. Então vamos lá, fazer uma rápida repassada naquilo que nós vimos na primeira parte desse estudo. Quando nós abordamos esse assunto, comissionamento de Timóteo, há umas 2, 3 semanas atrás, nós vimos algumas coisas na primeira carta. Hoje nós vamos ver ainda o finalzinho, algumas coisas mais que Paulo diz a Timóteo no finalzinho da primeira carta, e também vamos ver algumas coisas na segunda carta a Timóteo. Capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dessa maneira, Paulo saúda Timóteo. Na segunda carta não é muito diferente disso, mas uma coisa que nós enfatizamos aqui, eu gostaria de relembrar, é a identificação de Paulo com Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Não lembra só o aspecto de que Timóteo tenha se convertido através da pregação de Paulo, mas também daquilo que Paulo via em Timóteo. Quando Paulo trouxe para junto de si aquele rapaz, um testemunho fiel, e como nós vimos, vamos relembrar aqui, parece que não foi só uma indicação de alguém, não foi só uma percepção, uma mera percepção de Paulo a respeito de Timóteo, mas havia uma razão mais forte para Paulo ter trazido Timóteo para junto de si, treinado, né, ter caminhado com Timóteo como seu auxiliar, ao seu lado durante muitos anos, e depois ele estar sendo enviado a missões enquanto Paulo estava preso. Paulo, na primeira carta a Timóteo, a situação é um pouco diferente, né? Mas na segunda, principalmente, nós vemos que Paulo estava preso, já sem perspectiva de sair, de ser liberto. E por isso ele se volta a Timóteo mais uma vez naquela carta. Mas nós vemos que em todo momento Paulo se identifica com Timóteo, vendo nesse rapaz, para ele um jovem ainda, né? Vendo em Timóteo aquele irmão que tem o mesmo sentimento que ele. Quando ele diz, meu verdadeiro filho na fé, é aquele que tem o mesmo sentimento, aquele que anda conforme as minhas instruções, tem a mesma preocupação, o mesmo zelo com a obra, com as igrejas. Então nós vemos aqui alguma coisa bem especial da parte de Paulo para com Timóteo. Também, no versículo 18, aqui ainda, nesse mesmo capítulo 1, nós lemos: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio na fé. Então, nós vimos a preocupação de Paulo com ele. Aqui ele menciona que houve profecias acerca de Timóteo, né? Também no capítulo 4, aqui,
versículo 14, Paulo voltou a mencionar isso. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, como eu disse, Paulo trouxe Timóteo por recomendações, que nós vimos lá no livro de Atos, mas, pelo menos o envio de Timóteo, a sua missão, Paulo deixa bem claro que teve um toque divino. Por profecia, Deus, de alguma maneira, mostrou que Timóteo deveria ser enviado. Mostrou Paulo que ele deveria enviar, que Deus queria usar Timóteo dessa maneira. Ainda no capítulo 4, bom, nesse versículo 19, 1, 18, 19, nós vemos também a preocupação de Paulo com Timóteo, que ele se mantivesse saudável na fé, conservando a fé e a boa consciência, né, para que ele não caísse nos mesmos erros que outros tinham caído. Ele é exortado aqui. Vemos no capítulo 4, 1 Timóteo 4, agora, no versículo 6, né, a partir do versículo 6, estou passando rápido porque isso fez parte do estudo anterior. Eles propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, isso aqui tem um ensinamento muito importante, não só para Timóteo, mas para todos nós, e vale a pena lembrar. Paulo lembra a Timóteo de que a sua ortodoxia na doutrina e prática, isso quer dizer, a fidelidade dele àquilo que ele tinha aprendido, seria a causa de ele ser realmente útil para a igreja. Seria a maneira de ele ser útil à igreja. Hoje em dia nós vemos muitos obreiros buscando sucesso na base das inovações. Né? Bom, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Paulo diz, Timóteo, você vai ser útil à igreja, conservando fielmente esses ensinos que te foram entregues. Essa é a sua responsabilidade. Faça isso e você vai ser útil à igreja. Amém? Essa é uma missão que é dada também a nós. Volta e meia se levanta alguém querendo inovar, né? Isso é muito perigoso e, na verdade, é contraproducente à obra de Deus. Versículo 7, ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, aqui a exortação, nada contra, Paulo não tinha nada contra as irmãs idosas, e nós vemos, ele não tinha nenhuma intenção de ser ofensivo com ninguém, mas isso era uma expressão típica para falar daquelas lendas, dos mitos, né? Das histórias criadas, inventadas, que era típico das mulheres idosas, né? Contarem coisas que não eram bem os fatos. Paulo, várias vezes nessas cartas a Timóteo, ele exorta, Timóteo, não se prenda a mitos, não entre em contendas com genealogias intermináveis, com coisas que não levam a lugar nenhum, com histórias inventadas. Cuidado com isso. Também muitos obreiros hoje estão se perdendo no meio dessas coisas.
muita filosofia teológica, inclusive, se apegando muito ao que fulano disse, ao que ciclano disse, e pouco ao que a palavra de Deus diz. Entende? Isso não quer dizer que nós não devamos observar o que outros grandes servos de Deus no passado ensinaram, muito pelo contrário, eles são úteis para nós, mas nós temos que estar com um olho neles e o outro bem fincado na Bíblia, para ver se realmente o que está sendo dito ali é essencialmente bíblico. Porque muita coisa parece interessante, lógico, bonito, mas não é bíblico, não é correto, não é saudável. E muita gente se perde. Uma coisa que eu não gosto, irmãos, não gosto mesmo, é de ficar citando autores, embora tenha aqueles que a gente gosta, né? Mas eu não gosto de ficar, eventualmente a gente faz, mas ficar citando autores. Quer ver um livro que estraga para mim? É um livro em que cada capítulo, em vez de ter um versículo onde ele se baseia, o autor põe lá a frase de algum outro homem do passado. E já parte de uma base errada. Facilmente nós caímos nessa história. Mas não são velhas, né? Não são velhas como Paulo diz aqui. Não são fábulas profanas e de velhas. Mas é isso que ele quer dizer. São essas coisas, mitos que são criados, histórias, tá? Que vêm através disso. Do que alguém diz, de livros. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Livros têm coisas muito boas. Eu recomendo os irmãos que leiam, mas nós precisamos sempre tomar cuidado com isso. A Bíblia tem que ser o nosso manual, não outros livros. Outros livros devem servir de auxiliares para o nosso estudo da Bíblia. Nada mais do que isso. Então, Paulo exortava Timóteo a tomar cuidado em se exercitar na fé e se prevenir, se precaver com relação aos mitos, às fábulas, às histórias criadas que poderiam se apresentar a ele. Ainda mais considerando que Timóteo, sendo mais jovem, pessoas poderiam vir com coisas que, sob pretexto de serem mais experientes, poderiam querer impor como razão sobre ele. O centro da missão de Timóteo, nós vemos aqui, é o cuidado. Então, eu gostaria de lembrar disso. O foco é o cuidado. Lembra que eu disse? Timóteo e Tito não eram propriamente pastores locais. Eles eram missionários, auxiliares de Paulo, enviados, e eventualmente eles estavam numa igreja, outra hora numa viagem missionária para outro lugar, para outra cidade. Eles passaram por vários lugares, se estabeleceram por um maior tempo em uma ou em outra localidade. Parece que Timóteo ficou um bom tempo em Éfeso, assim como Tito lá em Creta, debaixo dessa missão. Mas eles não eram pastores locais. A missão deles uma das missões, inclusive, era estabelecer os pastores locais nas igrejas, que estabelecessem presbíteros. Tá certo? Lá em Tito isso fica bem claro. Uma das tarefas que eles tinham era de estabelecer presbíteros. Só que eles mesmos tinham que ser
modelo, exemplo para esses futuros bispos. Por isso, Paulo traz várias recomendações para Timóteo e também para Tito, que nós vamos ver depois, no sentido do cuidado deles para com a igreja. Essas cartas podem ser chamadas de cartas pastorais mais pelo aspecto do que ela ensina dos cuidados com a igreja, do que por serem cartas dirigidas a pastores. Tá? O aspecto é esse. Por quê? Qual é a função do pastor? Cuidar do rebanho. Né? Tem muita gente que confunde a tarefa do pastor. A função específica dele como pastor é de cuidar do rebanho, é alimentar, com ensino da palavra, com doutrina, ser exemplo para o rebanho, mostrando uma prática cristã saudável, levando o grupo, a igreja, a se exercitar na piedade, a serem fiéis, a viver em amor, em espírito verdadeiramente cristão. Então, esse é o trabalho do pastor. Manter a igreja saudável, pureza doutrinária, uma igreja ativa, uma igreja em comunhão com Deus, uma igreja em comunhão entre si. Essa função da igreja. Então, Paulo tem esses cuidados e mostra para Timóteo e para Tito também como eles deveriam ser exemplo, como eles deveriam ensinar para que a igreja continuasse caminhando depois deles. Por isso nós lemos no versículo 11 desse capítulo 4, manda estas coisas e ensina-as. Seja exemplo. Manda, ou seja, com autoridade, não autoridade de dono. A Bíblia diz que o pastor não deve se assenhorear do rebanho. Amém? Não, mas Paulo está dizendo para Timóteo mandar. Então o pastor tem que mandar. Mas qual é a autoridade do pastor? O pastor não é o dono da igreja. O pastor tem que mandar, ou seja, ele tem que ter autoridade. E quando ele fala, de onde vem a autoridade dele? Da própria consistência da palavra de Deus. De a igreja ver que ele é fiel à palavra de Deus e que a própria igreja confiou a ele, movida por Deus, a igreja confiou a ele essa autoridade de liderar, de conduzir o rebanho. E a própria palavra de Deus mostra que quando o pastor deixa essas coisas, ele é digno de repreensão dura. Não era diferente com Timóteo como um modelo para aqueles presbíteros que seriam estabelecidos naquelas igrejas, lá em Éfeso e em outras igrejas também, na região. Manda essas coisas, ou seja, com autoridade e ensina-as. Ensine. Aqui é contínuo, é um ato contínuo. Continue ensinando. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persistência. Nós falamos, esse trabalho com a igreja não é uma coisa que você faz e acabou, está feito. Também não é uma coisa que é feita num período curto. É contínuo. Essa persistência em ler não é ler para si, aqui é ler para a igreja, ler para o povo, leia a palavra, tá? Leia
exorte, aplique a palavra de Deus, ensine, até que eu vá. Vá fazendo isso. Eu vou até aí. Nós vamos nos encontrar ainda, tá? Mas isso não iria parar. Nós já lemos o versículo 14 aqui. E versículo 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A importância de ser útil aos demais. Se nós tivermos um conhecimento estéril, e isso não for repassado aos outros, aquilo tudo é inútil. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O benefício, aqui, só lembrando, falei da outra vez, ele não está falando propriamente de salvação no aspecto soteriológico, né? A salvação do inferno, da condenação do inferno. Ele aplica de uma maneira bem geral, mas é na aplicação da palavra de Deus que nós encontramos os benefícios de Deus. É nesse sentido. A nós, né, ele diz, a você mesmo, Timóteo, você aplicando essa palavra, fazendo isso vai ser bom para você e vai ser bom para todos os que te ouvem. Para a igreja, para os visitantes. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, persistimos nela, meditamos nela e nos ocupamos nela, as pessoas vão ser beneficiadas, inclusive nós. Amém? E o obreiro precisa se preocupar com isso. Paulo comissiona Timóteo a isso. Timóteo, para que você faça o seu trabalho aí, para o que você foi enviado, lembre, isso foi te dado por profecia, foi Deus quem te mandou para aí. Então, se ocupe na palavra de Deus, se ocupe nessas coisas que são o centro da sua missão aí, para que você cuide da igreja, cuide bem da igreja e seja exemplo para os outros. Você deve se aplicar e perseverar nessas coisas. Isso vai ser proveitoso para todos vocês. No capítulo 5 ainda nós vimos, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Então nós vemos aqui o cuidado, o trato em amor de uns para com os outros, né? E de Timóteo para com aqueles irmãos. Ele aqui mostra o modo, os idosos, trate eles com todo respeito como a pais. As idosas, como se fossem sua mãe, como se fosse sua mãe. Com respeito às moças, às jovens. Muito cuidado com isso. E os jovens, como seus irmãos. Como irmãos. Não como filhos mais novos. Como muitas vezes as pessoas se veem, né? Não, eu sou o filho mais velho, posso me impor aqui e falar o que eu quiser. O irmão mais novo tem que ouvir. Não é assim. Ele mostra aqui como deve ser o trato de Timóteo para com os irmãos lá e como deve ser o trato dos obreiros para com as igrejas, com os irmãos. É respeitoso, né? Não áspero, não desrespeitoso, não impuro, mas com todo cuidado. Tá, então nós vemos aqui o cuidado no ensino ortodoxo, torna um bom servo, tornaria de Timóteo e torna qualquer um bom servo à igreja. Mas para isso é preciso um cuidado especial com a nossa própria prática e com a nossa vida espiritual.
exercita-te na piedade. É muito bom nós estarmos bem saudáveis, mas ele fala, olha, o exercício corporal para pouco aproveita. O exercício espiritual é mais importante. Procure ser forte, robusto espiritualmente, antes de buscar estar forte fisicamente, né? Estar aí bem fisicamente. O espírito é prioridade. Autoridade e exemplo são fundamentais, e a persistência também é destacada aqui, mesmo quando parece não ter efeito. Irmãos, uma coisa que na obra de Deus eu tenho visto ao longo dos anos, eu vejo porque Paulo fala tanto, não só aqui, sobre persistência, mas é uma coisa que às vezes a gente vê que parece que o ensino não tem efeito. Às vezes a gente tem a sensação, talvez você perceba isso também, puxa, mas tal coisa é tão pregada na igreja e parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, parece que não faz efeito. Você já teve essa impressão? Pois é. Mas por que a exortação? Persiste. Às vezes a gente não enxerga o efeito. Ele vem ao longo do tempo. É necessário que esteja presente o ensino. Talvez alguns não vão abraçar, mas outros vão. Então, a palavra é: não desanime de ensinar a verdade, mesmo quando alguns não querem ouvir, mesmo quando alguns não aprendem. Isso não deve ser motivo para nós deixarmos de ensinar a verdade. Bom, nós paramos aqui. Hoje nós vamos ver o capítulo 6. Versículo 8. Ainda Paulo tem algumas palavras no comissionamento a Timóteo. Nós vamos ler desde o versículo 8 para fazer sentido, porque nós vamos reler isso depois quando abordarmos outro tópico do estudo. Mas para a gente entender o que Paulo diz a Timóteo no versículo 11, vamos ler de 8 a 10. Ele diz: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que nós vemos aqui é: Timóteo, toma cuidado com as tentações materiais. Dentre os cuidados pastorais com uma igreja, uma das coisas que pode perturbar é quando os líderes são tomados por cobiça. Nós vemos que isso no mundo evangélico, aqui no Brasil, se tornou uma coisa muito contundente. A ideia que se faz de pastor hoje, né, é a ideia de que todo pastor ganha fortunas, né? Quando a gente conversa com as pessoas aí na rua, a ideia é que pastor é uma profissão altamente rentável. Porque se miram em certos exemplos que estão expostos aí na mídia,
multimilionários, né, os milionários da fé. Então, volta e meia, isso aí é alvo de reportagens em revistas, jornais e tal e coisa. E isso bom, são homens que montaram indústrias, né, mercadejando a fé. Mas tem muitos que, dentro de igrejas, até de igrejas realmente cristãs, tem jovens, tem homens que às vezes se levantam e que são atraídos por essas coisas. Ou quando são chamados, ou quando já estão lá e começam a cobiçar essas coisas. Uma coisa que a igreja aqui, por favor, tomem muito cuidado. Quando Deus me levar daqui, nunca façam o seguinte: eu vi uma igreja fazer uma vez. Aliás, já vi algumas fazerem. Mandar carta para as igrejas, assim, convidando: estamos precisando de um pastor, estamos em oração e gostaríamos de saber se tem, as igrejas que têm algum jovem pastor, um candidato para enviar para nós. Nós oferecemos moradia, salário de tanto. Nunca façam isso. Isso só move pessoas interesseiras, interessadas, pessoas que não estão voltadas realmente para o que é importante. O que a igreja precisa é de alguém que se interesse por ela, que deseje, que ame o povo de Deus e que deseje cuidar do rebanho, servir a Cristo dessa maneira. Cuidar daqueles irmãos. O que vem dali é consequência. O atrativo nunca deve ser o salário ou qualquer coisa assim. Alguém pode ver uma igreja com um prédio bem construído, por talvez ficar sabendo quanto é a arrecadação dela e achar que aquilo é interessante para ele financeiramente. Paulo diz a Timóteo aqui para ele tomar cuidado, porque outros tinham tropeçado nisso. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Até pessoas que começaram bem se desviaram no caminho, se perderam por isso. Dinheiro é um negócio muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado com as tentações materiais. E, como igreja, precisamos tomar cuidado para não tentarmos ninguém. O fato é que na obra de Deus nós não podemos perder o foco nas coisas espirituais. Não podemos perder que esse é o objetivo. No versículo 12, ele fala de milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Vou pegar aqui um pouquinho esse milita a boa milícia. Essa aqui é uma linguagem, não é militar, apesar da palavra milita. A palavra original aqui, ela se volta mais para a prática esportiva. Ela tem o mesmo sentido do que Paulo diz lá na segunda carta, quando ele diz que ele, Paulo, combateu o bom combate. Combati o bom combate. Aqui ele diz para Timóteo: combata você, Timóteo, o bom combate da fé. Milita a boa milícia. A linguagem aqui é baseada, a palavra era usada com relação aos esportes. Paulo vivia na época ainda de muita influência grega,
os Jogos Olímpicos, né, os Jogos Istmicos, eles eram bem conhecidos, bem populares. E os atletas, eles, para conseguirem o seu intento, eles se dedicavam ao máximo. Concentração. A gente vê hoje em dia, quem acompanha futebol, né, vê uma linguagem comum aí. O time tal está concentrado em tal lugar, né? Vai se concentrar em tal lugar. Isso vem do lado passado, essa ideia de concentração. Qual é a ideia? Bom, nós vamos tirar os atletas das preocupações deles do dia a dia. Se ele ficar em casa, ele vai estar preocupado, ele vai brigar com a mulher, ele talvez não vá dormir direito, porque o filho vai chorar, né, se ele tem filho pequeno, ou ele vai ficar correndo atrás das coisas, vai no banco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou se ele é solteiro, capaz de ele ir para a balada, né? Então, a gente traz ele para dentro de um lugar fechado, vamos ficar só nós, os atletas aqui, né? O grupo que vai participar da disputa. Então, aqui a gente vai se concentrar nessas coisas. A gente desliga de tudo lá fora, vamos ficar aqui. Nós vamos treinar, vamos nos exercitar fisicamente, vamos ter palestras, focando, né, na partida, na disputa. Essa é a ideia de concentração. Militar, a boa milícia, Paulo está fazendo um apelo, até a palavra aqui é interessante, agon. Agon é a mesma palavra que dá origem para nós, no português, de agonizar. Agonia. O que é agonia? A agonia, na verdade, é aquela expectativa, aquela ansiedade pelo que está por vir. Então, o sentido é mais ou menos esse, por isso a palavra. Diz, então, fica pronto, concentrado, né, com aquilo na sua mente, sempre. Lida com isso, com a boa milícia da fé. Então, isso envolve aqui concentração, esforço, disciplina e convicção, confiança. A disciplina é essencial para o esporte. Também é essencial para o nosso cuidado espiritual. A disciplina. O que é a disciplina? É nós mantermos uma rotina, uma dedicação costumeira. Isso é uma coisa que para brasileiro é uma coisa difícil, né? Quem aqui é disciplinado? Deixa eu ver. Ergue a mão se alguém é disciplinado, aquela pessoa assim que consegue se determinar, tem horário certinho para fazer as coisas, todo dia você faz aquilo. Ninguém. Estou falando que brasileiro tem problema com isso. Disciplina é um ponto fraco na nossa cultura. Um dos, né? Isso atinge todos nós, irmãos. E é um problema, viu? O brasileiro é muito pouco disciplinado. Mas nós, como crentes, precisamos nos aplicar um pouco mais a isso. Coloque isso como um propósito na sua vida. Eu também estou precisando, a gente relaxa, né? Eu estou precisando, sinceramente, aplicar mais disciplina na minha vida. Estabelecer horários, estabelecer as coisas mais rigidamente e cumprir. Mas é uma coisa que, sem um mínimo de disciplina, nós não podemos fazer. Se nós queremos fazer uma coisa bem feita, nós precisamos nos disciplinar. O atleta, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter treinamento constante, ele tem que se aplicar aquelas coisas, ele tem que buscar um modo diferente para fazer, tá certo? Se um atleta fizer as coisas
sempre do mesmo jeito. Talvez uma hora ele vá bem, outra hora não. Mas ele tem que buscar um meio de melhorar, de se aprimorar. E isso vem através da disciplina, muitas vezes. Algum tempo atrás eu vi uma entrevista que eu achei bem interessante do Oscar, aquele ex-jogador de basquete, né? Que ele ganhou um apelido, né? De... Quem lembra o apelido dele? Oi? Mão Santa, né? Mão Santa porque ele era certeiro nos arremessos dele, basquete. Mas ele na entrevista falou, que mão santa que é nada, né? Quem fala isso não sabe quanto eu ralei para treinar. Inclusive a esposa dele, é interessante que ela, quando eles começaram a namorar, ele trazia ela para ficar pegando bola para ele, porque ele arremessava, ela pegava e devolvia para ele. Para ele poder arremessar, ele arremessava não sei quantas vezes, todo dia, além do treino normal com os outros companheiros do time, ele ficava lá na quadra arremessando. E os bons atletas você pode observar, muito é fruto de disciplina, né? O Rogério Ceni, por que ele bate falta, né? Goleiro, cobrador de falta, por quê? Ele fica treinando. Todo atleta que quer se destacar em alguma coisa, se requer dele disciplina. Então, é por isso que Paulo faz uma aplicação da linguagem esportiva aqui. Porque se nós queremos fazer para Deus também uma coisa bem feita, isso requer disciplina da nossa parte. Tem que ter aplicação, entrega, dedicação, concentração, esforço repetitivo, esforço para levantar cedo, esforço para dormir tarde, o que for preciso, para estudar a palavra, esforço para talvez comprar livros, comprar material de apoio, esforço para cumprir tarefas, esforço para se locomover, para ir, seja para a igreja estudar, seja para fazer visitações, sei lá. Tudo que você for fazer na obra de Deus requer essas coisas. E Paulo está dizendo para Timóteo que ele tinha que fazer isso com esmero. A base para isso, o estímulo, né, é dado aqui nos versículos 13 em diante. Ele diz a Timóteo, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ele fala aqui, olha, Timóteo, faça essas coisas aguardando o cumprimento daquela grande promessa, né? Firmado naquela mais gloriosa esperança que nós podemos ter, que qualquer pessoa pode ter e que o crente tem, né? Do dia em que nós vamos estar com o nosso Redentor, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz no versículo 14. Concluindo essa carta, irmãos, no versículo 20, nós lemos o desfecho. Paulo diz, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Ou seja, essa missão, esse tesouro, a palavra que te foi dada, né? Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé.
A graça seja contigo. Amém. Timóteo, ele desfecha a carta. Timóteo, seja fiel a tudo aquilo que foi entregue para você. O bom depósito é isso. O que Deus entregou nas suas mãos. Sua palavra, né? A própria salvação que você tem, a missão que Ele te deu, a missão que você está incumbido de fazer aí. Guarde com cuidado, como um bom tesouro, né? Um bom depósito. Tomando cuidado, se antes ele já disse para tomar cuidado com as tentações materiais, também aqui ele diz para tomar cuidado, volta aos clamores vãos e profanos, os mitos, as histórias de velhas, né, como ele disse antes, e também a falsamente chamada ciência, a falsa ciência, o falso conhecimento. A gente vê muito isso, não é só aquela ciência, a falsamente chamada ciência aqui, irmãos, não é só aquela ciência que fala de evolucionismo, não é a falsa ciência de coisas que não têm provas, não são realmente científicas, não foram experimentadas, mas são teorias, no sentido assim histórico, que se opõem à criação, que se oponham à existência de Deus, à própria existência de Deus. Mas a falsamente chamada ciência é aquele conhecimento falso. Ciência é conhecimento, é a mesma palavra. É gnosis, no grego. Então, é o falso conhecimento. Toma cuidado com o falso conhecimento, porque tem muita gente que gosta de dar uma de intelectual, né? E a gente pode se perder no intelectualismo. Toma cuidado com isso, com as filosofias. Irmãos, o mundo cristão está impregnado de filosofia de homens. Você pega os livros, a grande maioria dos livros que dizem aí que são livros evangélicos, eles não passam de livros de autoajuda. A maioria são livros de autoajuda. E o que são os livros de autoajuda? Psicologia, princípios humanos de psicologia, princípios filosóficos, todos eles humanistas, que misturam, muitas vezes, dão uma carinha de cristão, põe lá um versículo aqui, outro ali e tal, e eles falam o que eles querem. Então a gente precisa tomar cuidado. Paulo está dizendo para Timóteo, especialmente, você que tem a função de ensinar, tome cuidado, né, com essa falsamente chamada ciência, porque elas vão se opor ao ensino da Bíblia, ao ensino das Escrituras. Eu estou lendo um livro excelente, que trata bem a respeito disso, do John MacArthur, A Nossa Suficiência em Cristo. E ele mostra como é tirado o foco da suficiência da palavra de Deus. Eu pretendo falar sobre isso hoje à noite. Eu acho bem proveitoso a gente ver um pouquinho sobre a palavra de Deus a respeito disso. Mas eu me antecipo um pouquinho aqui, irmãos. Muita coisa tem sido colocada como a palavra de Deus não é suficiente. Deus não é suficiente. E os crentes estão aceitando isso. É uma falsa ciência que está se opondo àquilo que Paulo cria, aquilo que era o bom depósito que foi colocado nas mãos de Timóteo. E é o bom depósito que está nas nossas mãos também. Bom, há tempo para nós vermos um pouquinho na segunda carta. Por quê, irmãos? A segunda carta é basicamente um reforço
daquilo tudo que Paulo disse na primeira. Praticamente não vai ter nada de novo. A situação, a circunstância é nova. Por quê? Timóteo estava agora longe de Paulo. Paulo não via a perspectiva de ir até Timóteo. Pelo contrário, ele pede a Timóteo que venha até ele o quanto antes. Não se sabe se Timóteo conseguiu ir em tempo, pelo menos antes da execução de Paulo. Essa segunda carta aqui, então, tem uma circunstância de urgência. E o que a gente pode, ao ler a carta, o que a gente pode verificar é que, apesar de Paulo repetir basicamente coisas que ele ensinou na primeira, que ele exortou Timóteo, nós vemos que o cuidado dele aqui é mais urgente. Olha, os tempos são mais difíceis. Eu estou para partir, Timóteo, mas não se esqueça de tudo aquilo que eu te disse antes. Tá bom? Não vai esquecer, meu filho na fé. Lembra bem disso e toma mais cuidado disso ainda agora. Os propósitos continuam os mesmos, os cuidados com a igreja. Vamos lá, segunda carta. Hein? Deixei as minhas anotações aqui corretas. Vamos ler versículos capítulo 1, versículos 1 a 8, que nós vamos mais ler, tá bom? Mas nós vemos aqui o encorajamento de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Dá vontade de seguir aqui, mas a gente vê aqui, Paulo começa a segunda carta encorajando Timóteo novamente. Vamos lembrar, já é outra situação, alguns anos depois da primeira carta, e ele segue aqui com encorajamento, baseado em oração. Ele diz: Timóteo, eu não cesso de orar por você um dia sequer. É encorajador quando nós sabemos que alguém está orando mesmo por nós, né? Não quando alguém simplesmente diz que ora, mas quando você sabe que aquela pessoa realmente ora. E quando Paulo disse que ora, eu tenho certeza que Timóteo leu isso aqui e confiou que isso era verdadeiro. Isso é animador e encorajador. Porque a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo... Mais alto? A oração de um justo? Pode muito em seus efeitos. A oração de Paulo por Timóteo certamente podia muito em seus efeitos. É encorajador saber que servos de Deus estão orando por nós. Lembra, irmãos, nós somos exortados a orar uns pelos outros.
E somos chamados a orar, especialmente pelos líderes, né? Nós devemos orar mais pelos líderes da igreja, pelo pastor ou pelos pastores, mas não só pelo pastor, né? Mas por todos os irmãos que estão conduzindo a igreja, que estão servindo na direção, os professores. A igreja precisa orar, isso é importante. Muitas vezes não fazemos isso. Mas Paulo encoraja Timóteo, dizendo que orava por ele, reconhece a sinceridade da fé de Timóteo. Isso é estimulante também. Paulo fala: eu confio em você, Timóteo. Eu vejo em você um servo sincero. A mesma sinceridade, a mesma fé que eu vi na sua avó, na sua mãe, eu vejo em você. E eu oro por você, Timóteo. E aí vem um puxão de orelha. Uma exortação. Timóteo, você tem um presente de Deus, você tem um dom de Deus. Exercite. Parece que Timóteo era um servo de Deus muito amoroso, dedicado, trabalhador, mas que tinha algum problema talvez de timidez. Talvez uma certa tendência a se retrair. E Paulo diz: Timóteo, Deus não nos deu esse espírito. Isso não é para nós. Espírito de temor, né? A nós foi dado um espírito de temor, mas temor de Deus, né? Não um espírito de temor das coisas. O servo de Deus tem que enfrentar as coisas, as dificuldades. O cuidado com a igreja, irmãos, isso aqui é importante para toda a igreja. Para aqueles que são chamados à obra, mas também para a igreja. Por quê? Muitas vezes o temor, ele se manifesta não pela oposição que vem de fora. Nós vamos ter que entrar em conflito com alguém que está nos perseguindo. Não, muitas vezes o temor vem de outras maneiras. O medo de confrontação. Tem tarefas altamente desagradáveis no cuidado da igreja. Sabia disso? Nem tudo é prazeroso. De repente, tem que lidar com um conflito entre irmãos. O servo de Deus, ele muitas vezes tende a temer se envolver em certas coisas e mexer e encarar com aquelas coisas, e ele pode se retrair. Isso é prejudicial à vida da igreja. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor. Enfrente as dificuldades. Precisa ser feito. Ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, firmeza e amor. E moderação. Essas coisas têm que andar juntas. Se a gente pensar só em fortaleza, bom, eu vou na força. Não, mas espera aí. É também de amor. Então, é com cuidado, é com esforço. Moderação, é com equilíbrio. As coisas precisam ser muito bem ponderadas. A vida da igreja, irmãos, preste atenção nisso. Pode parecer que nós estamos falando aqui de coisas que dizem respeito só a meia dúzia de pessoas. Não, isso aqui diz respeito a toda a igreja. Porque mesmo quando nós olhamos para um líder, quando a igreja olhava para Timóteo, o que a igreja precisava ver era
um servo de Deus dedicado, amoroso, mas também um servo de Deus que demonstrasse fortaleza espiritual. Não um covarde, não um apático. A apatia, a covardia, elas podem ser tão prejudiciais quanto a falta de conhecimento, a ignorância, a falta de sinceridade. Timóteo tinha essas coisas, mas ele é exortado: seja forte. Deus não nos colocou na obra para sermos temerosos, covardes. Aplique essas coisas, Timóteo. Versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé. Desculpem, não respeitei uma vírgula, que vou começar de novo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós vemos também aqui uma exortação, reforçando aquilo que nós já vimos na primeira carta. Conserva o modelo das sãs palavras. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não invente, Timóteo. Não inventa moda. Fica na palavra. Não vai querer inovar. Não vai querer fazer diferente. Faça conforme está ali. Ensine o que está ali. Conserva esse modelo. O modelo que foi dado. Ao servo de Deus não é concedido para nós inventar nada. Outro dia eu vi um comentário que eu achei interessante. Quando algum pregador, às vezes prega uma coisa, a gente sai falando: puxa, mas eu nunca tinha visto isso lá antes. Cuidado, porque talvez realmente não tenha nada lá. Ele te induziu a achar que tem. Eu nunca tinha enxergado isso, porque realmente isso não está lá. Às vezes sim, por ignorância nossa, por, talvez um novo crente, ou talvez alguém a gente nunca leu com atenção. Nós estamos aprendendo sempre, sim. Mas toma cuidado, porque às vezes tem gente que pega uma passagem, enfeita um pavão, faz uma pregação aqui, como se diz, me fugiu a palavra agora, o tipo de pregação. Quando você... Oi, como? Não. Oi? Alegórica, obrigado, Paulo. Uma pregação alegórica. Obrigado pela tentativa, irmão. Quase chegou lá. É a pregação alegórica, era isso que eu estava tentando lembrar. Então você pega um texto e cria ali, não, isso aqui é uma alegoria e quer dizer tal coisa. Puxa, eu não tinha visto e faz sentido mesmo. Mas, cuidado, não é isso mesmo que está ensinando lá. É muito fácil criar uma alegoria e criar um ensinamento falso em cima de uma alegoria. Tá? Você pega uma passagem e, por exemplo, as parábolas, tem gente que é mestre em fazer isso, né? As parábolas de Jesus, elas têm um sentido exato, tem um ponto central, é aquilo que você tem que se ater. Agora, tem gente que pega uma parábola e cada vírgula ele acha uma razão. Não, essa vírgula aqui quer dizer isso, aquilo, né? A parábola do semeador, cada detalhezinho ele enxerga uma coisa e não se atém ao centro. Jesus quis ensinar uma coisa. Cada parábola tem um ensinamento, não vários. Então tem o pregador alegorista, ele cria uma doutrina às vezes, escreve um livro em cima de um versículo. Eu conheço alguns que criaram ministérios em cima de um versículo.
da Bíblia. Ele vive disso, fazendo palestras no mundo inteiro em cima de um versículo. É mole? Ele ganha vida em cima de um versículo. Toma cuidado. Para você fazer isso, você precisa inventar muita coisa, criar muita alegoria e dizer muita coisa que a Bíblia não está dizendo. Mas a ordem é: conserva o modelo das sãs palavras, o ensinamento sadio que está nas Escrituras, né? Que de mim tens ouvido. Guarda esse bom depósito. De novo, Paulo chama a atenção de Timóteo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Na verdade, só até o versículo 2 mesmo. A importância de confiar a outros o que aprendemos. A igreja vive disso. Nós temos que pensar nas próximas gerações. O obreiro tem que se preocupar com isso. O comissionamento de Timóteo envolvia isso. Paulo ensinou Timóteo, treinou Timóteo. Ele disse: Timóteo, treine, prepare outros com o ensinamento das sãs palavras, com o exemplo, para que os próximos sejam fiéis a esses mesmos ensinamentos. E que assim, aqueles que vão se convertendo, nós vamos ter líderes, nós vamos ter irmãos sadios na fé. A igreja tem que se preocupar com isso. Discipulado sadio. De novo, nós vemos no versículo 14, aqui mesmo nesse capítulo 2, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. De novo, é aquela lembrança que ele mencionou na primeira carta. Timóteo, foge das coisas que só vão provocar contendas. As fábulas, os mitos, as histórias, as genealogias, as coisas que vão... As invenções, tá? Tudo isso são termos para se prender a invenções, a ideias dos homens. Tá? Se fixe na palavra de Deus e se mostre como alguém que conhece e que faz bom uso da palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus. Essa expressão manejar bem é interessante, ela quer dizer cortar direito. Então, é fazer o uso correto, fazer o uso, a aplicação correta da palavra de Deus. Não é só saber manusear, achar as passagens, não. É realmente fazer a boa, a correta aplicação da palavra de Deus. Então não se perca em coisas periféricas que podem contaminar e prejudicar, mas se fixe na palavra de Deus e seja hábil no conhecimento e no exercício, na aplicação dela. Capítulo 4, para a gente concluir, versículos 1 e 2, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, paciência, perseverança, e doutrina. Ele vai dizer aqui porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece que nós vivemos um tempo assim, as pessoas não têm nenhum prazer mesmo na doutrina
sadia, né? Nós estamos, parece que, vivendo esses tempos. Mas Paulo já exortava Timóteo: Timóteo, vai chegar tempo que os homens não vão querer saber da sã doutrina mesmo. Então, faça isso. Pregue a palavra. Inste. Seja contundente, insistente. Em tempo e fora de tempo. Questione. Repreenda. Aplique a palavra de Deus. Use da palavra de Deus todo o tempo. Com perseverança. E doutrina aqui no sentido de regra, de rigidez. Ensinar com didática. Ensinar com de maneira que seja clara, que seja inteligível. Faça isso. A repetição muitas vezes faz a gente aprender coisas, né? E a gente ouve uma coisa uma vez. Tem irmãos que a gente já estudou assim, escatologia. Pastor, é muito complicado para mim. Vamos estudar Apocalipse. Eu não entendo. Apocalipse é muito difícil. Você vai ler uma vez, você vai entender algumas coisas. Você vai estudar uma segunda vez, você vai aprender mais. Você vai estudar uma terceira, quarta, quinta vez, e cada vez você vai aprender um pouquinho mais. Tá certo? Ninguém estuda um assunto e aprende tudo a respeito dele. Mas, à medida que nós vamos estudando, às vezes alguém explica melhor um ponto do que outro havia explicado, às vezes pela própria clareza, por exemplo, já entender alguma coisa, a gente vai entender melhor outras agora, e assim vai. Então nós vamos compreendendo melhor a palavra de Deus. Não estou falando de Apocalipse porque é uma coisa que todo mundo, a maioria tem como uma coisa muito complicada, e de fato é. Mas em outros aspectos da Bíblia também. Bom, eu quero destacar aqui, só irmãos, para concluir o versículo 22. Por quê? Essas provavelmente foram as últimas palavras. Aqui não tem muito conteúdo de ensinamento, mas acho que mais sentimental com relação à carta, porque talvez essas tenham sido as últimas palavras de Paulo a Timóteo. Se é fato que Timóteo não conseguiu chegar em tempo para conversar com Paulo, antes da execução dele, essas palavras dessa carta são as últimas. E as palavras de Paulo são: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Realmente nós precisamos que o Senhor Jesus Cristo esteja com o nosso espírito. Que Ele esteja andando conosco. Timóteo precisava disso. Precisava que Cristo estivesse sempre ao seu lado. O Senhor. Assim, os presbíteros que eles estabeleceram nas igrejas também precisavam. E os presbíteros que estão nas igrejas hoje, os pastores, também precisam. Os líderes da igreja. Que o nosso desejo, nossa oração por eles seja o mesmo. Amém? Então, aqui nós vimos o comissionamento de Timóteo. A missão de Timóteo é cuidar da igreja e estabelecer ali um modelo para aquelas igrejas. Ser modelo para os próximos pastores que iriam ser estabelecidos e estabelecer ensinos que nós vamos passar a ver para as próprias igrejas, como elas deveriam se comportar. Até como escolher os presbíteros, ele ensina. Uma vez que Timóteo não iria ficar lá, Tito não iria ficar em Creta, mas eles tinham que estabelecer presbíteros. Não era Timóteo que ia falar: você vai ser o pastor aqui. Não. Eles iriam mostrar para a igreja as necessidades da igreja. Olha, é assim que se conduz a igreja, é assim que a igreja deve fazer, e a igreja precisa de um líder, e o líder deve ser assim. O que a Bíblia ensina, o que se requer, o que Deus requer. Então, muito do conteúdo desses livros, dessas 3 cartas, está em torno disso. Tá bom? E é o que a gente vai realmente passar
a estudar. Nós vemos o comissionamento de Timóteo. De Tito a gente vai falar menos, tá? Mas cabe um capítulo para Tito, e depois nós vamos partir realmente para os outros conteúdos dessas cartas.